Eu corto. Eu corto. Boa tarde a todos, boa tarde a todos, boa tarde a todas, nossos colegas advogados e advogadas. Quero cumprimentar inicialmente o doutor José Ribeiro Júnior, presidente da subseção de Peixoto de Azevedo, a todos os advogados de Peixoto, de Guarantã, Matupá e de toda a região. Quero cumprimentar a nossa diretoria, na pessoa da doutora Cláudia Aquino e na pessoa do doutor Cleverson Quintel, representantes do TDP, doutor Luiz da Penha, presidente da Casa de Assistência, Leonardo Pio da Silva Campos, nosso ex-presidente Francisco Fayad, membro honorário vitalício que está aqui presente também. Agradecer a presença de todos os senhores e das senhoras que vieram presenciar, infelizmente, mais um ato de desagravo em face do juiz da comarca, do promotor da comarca e da serventuária deste fórum. Eu vou pedir inicialmente para que o presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, Luiz da Penha, faça a leitura resumida do voto que foi proferido pelo conselheiro Breno Augusto Pinto de Miranda há algumas sessões atrás. O Dr. Luiz da Penha vai iniciar esse ato de sessão do desagravo com a leitura e depois nós faremos efetivamente o ato de desagravo. Com a palavra, Dr. Luiz da Penha. Processo número 076/2012, TDP-OAB-MT. Assunto: desagravo público em razão de ofensas prerrogativas de advogado. Ofendido: Dr. Rubem Mauro Vandone de Moura. Ofensores: meritíssimo juiz substituto do Juizado Especial da Comarca de Guarantã do Norte, Dr. Darwin de Souza Pontes, promotor de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte, Dr. Guilherme Inácio de Oliveira, e servidora do Fórum da Comarca de Guarantã do Norte, senhora Rosemary Pesovento. Relator, conselheiro Breno Augusto Pinto de Miranda. Cuida-se de pedido de desagravo público formulado pelo douto advogado Rubem Mauro Vandone Moura, regularmente inscrito na UAB, em razão das ofensas sofridas no exercício da advocacia, apontando como ofensores a servidora do Fórum da Comarca de Guarantã do Norte, senhora Rosemary, membro do Ministério Público, Dr. Guilherme Inácio, e o juiz do Juizado Especial da Comarca de Guarantã, Dr. Darwin Souza. Noticia o requerente... Não, vou passar ao voto. Voto. Dentre os direitos dos advogados previstos nos artigos 6º e 7º da Lei nº 9.906/94, encontra-se o de ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Inciso 17. Cujas prerrogativas não são privilégio da nossa classe, mas sim condição necessárias para que possamos exercer em toda a sua plenitude o munus público de participar da administração da justiça, conforme autoriza o artigo 2º do Estatuto da Advocacia e inegável natureza constitucional, artigo 133 da Constituição Federal, assegurando-se à classe dos advogados a independência e a liberdade, características fundamentais ao próprio exercício da advocacia. O Instituto do Desagravo Público é cabível quando transgredidos os direitos e prerrogativas do advogado no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, haja vista ser instrumento de defesa e garantia da dignidade do profissional ofendido, como também da reputação de toda a classe dos advogados. Com efeito, no início do ano de 2012, a 14ª subseção da OAB apresentou indícios de irregularidade praticadas pela juíza Leila Mara Aparecida Rodrigues, que jurisdicionava na comarca de Guarantã do Norte, em conjunto com alguns advogados, como também o delegado de polícia. Consta também que o requerente foi uma das fortes vozes daquela comarca, que efetivamente apoiaram a moralização do Poder Judiciário local, assinando inclusive a peça de representação encaminhada a essa seccional e posteriormente à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. A par desse fato, no dia 6 de março de 2013, o requerente protocolizou pedido de desarquivamento dos autos 41.704, cuja intenção, pela que consta nos autos, seria para subsidiar o procedimento instalado na Corregedoria Geral de Justiça contra a magistrada, pois esta teria proferido a decisão daqueles autos em período que usufruía de férias, concedida pelo TJMT, e publicado no órgão oficial. O requerente, no mesmo dia, se dirigiu à vara e conversou com a servidora Rosemary Pesovento, informando-a
sobre o pedido, como também ressaltou a urgência que o caso exigia. A servidora, por sua vez, ponderou que estava sem funcionários, mas que faria no menor tempo possível. Após idas e vindas ao fórum, na intenção de desarquivar os autos habeas corpus, inclusive numa das tentativas, foi realizada pelo Dr. Fábio Henrique a pedido do requerente no dia 13 de março de 2012. Diante do impasse, após conversar com a magistrada, o processo foi devidamente desarquivado no dia seguinte, 14 de março, o que evidencia, no mínimo, a negligência e a má vontade da servidora para cumprir com sua função, alegando como pretexto a ausência de servidores naquela secretaria. O absurdo não parou aqui, nobres conselheiros. Em razão do pedido de providências de folha 16, subscrito pela servidora Rosemarie Pesovento, o Ministério Público determinou a abertura de termo circunstanciado em desfavor do requerente por suposta prática de crime de desacato. Em que pese a absoluta falta de provas, o Ministério Público Estadual, representado pelo Dr. Guilherme Inácio de Oliveira, denunciou o requerente como incurso no artigo 331 do Código Penal Brasileiro. Na mesma vereda, infelizmente, seguiu o magistrado Dr. Darwin de Souza Pontes, juiz substituto do Juizado Criminal da Comarca de Guarantã do Norte, cuja sentença condenatória, atípica pelo longo arrazoado, resvala na imparcialidade, pois altera o sentido das provas e dos fatos em razão da intenção deliberada de condenar o advogado, como se isso aliviaria ou desclassificaria as denúncias apresentadas contra a juíza Leila Mara Aparecida Rodrigues. Data vênia, o raciocínio do magistrado parte de um pressuposto falso. Logo, falsa é a conclusão, pois como um dos poderes que integra o Estado republicano, cabe-lhe exigir do Poder Executivo que a magistratura tenha condições de atender aos jurisdicionados, conforme previsão constitucional, e não transferir à classe dos advogados a ineficácia e a lentidão por falta de instrumento, de estrutura material e humana. Deve o Poder Judiciário se posicionar com altivez e independência, exigindo que os demais poderes respeitem-no nos termos republicanos e não concorde de forma alguma que temos uma justiça tardia, inoperante, injusta, a penalizar principalmente os mais necessitados e que caberia a nós, advogados, sermos compreensíveis com esses fatos. No outro trecho da sentença, transparecendo o seu ressentimento, o juiz Dr. Darwin Souza Pontes, fora de qualquer contexto da fundamentação jurídica, registra que, embora seja questão periférica aos autos, consigno que as denúncias promovidas contra a magistrada Leila Mara Aparecida Rodrigues não se confirmaram, posto que arquivadas pela Corregedoria Geral de Justiça e ainda a unanimidade pelo Tribunal Pleno, ambos do TJ, como é disso por todos. Tendo que concordar com o douto magistrado, pois efetivamente os procedimentos administrativos foram arquivados pelo TJ, mas as verdadeiras razões os autos não me informam. Portanto, delas desconheço. Mas o douto magistrado também não tem como discordar que, no mínimo, é estranha e imediata a remoção da magistrada daquela comarca, após certamente as denúncias apresentadas pelos colegas advogados. Das provas carreadas aos autos, não se vislumbra qualquer intenção dolosa por parte do requerente em desacatar a servidora do Fórum de Guarantã do Norte, tampouco excessos ou ofensas de qualquer natureza, capazes de configurar a prática do referido crime. Pelo contrário, quanto mais leio o processo e escuto as gravações, convenço-me que a única razão de tudo seria a perseguição ao advogado, pois este estava no exercício regular de sua profissão ao buscar o desarquivamento do processo judicial, posteriormente à emissão da certidão, conforme lhe autoriza a própria Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso 34b. Vejamos. A testemunha Marcelo Leone, ouvido somente na delegacia de polícia, limitou-se a afirmar que, ao chegar na referida escrivania, um advogado, Rubem Mauro, estava no balcão conversando com a servidora, momento em que solicitou a ela, que estava ali, para pegar um documento que já havia solicitado há alguns dias, que afirma que o advogado não chegou a gritar, falou em tom alto grosseiro. Por óbvio, o Instituto do Desagravo jamais poderá ser considerado como vingança, muito menos terá a pretensão de expor os ofensores, mas busca unicamente atacar a ofensa e reparar no coração e na alma do ofendido o sofrimento
a angústia e a humilhação pela injusta agressão experimentada no legítimo exercício da profissão. Ao finalizar meu voto, faço minhas as palavras do destacado advogados Eugênio Haddock Lobo e Francisco Costa Neto, cujos escritos constam com aproximadamente 40 anos, mas hoje quis o destino que elas fossem dirigidas por mim ao nobre e combatente advogado Dr. Rubem Mauro Vandoni, não apenas como um alento à sua alma, mas como impulso a continuar na honrosa caminhada da advocacia, sempre defendendo com veemência as nossas prerrogativas profissionais. Eis o texto. A advocacia não pode ser exercida senão com zelo e probidade, e, sobretudo, com independência, cabendo ao advogado se manter nessa linha de conduta e defender intransigentemente as prerrogativas profissionais, a sua reputação, mesmo fora do exercício profissional e da classe, sem o que, sublime-se, a profissão perde as marcas da dignidade e da independência, que são, dentre outras, indissociáveis dela. Por tudo quanto posto, convencendo-me da existência de prova de ofensa relacionada ao exercício da profissão, nos termos do artigo 18, parágrafo 3º do Regulamento Geral da OAB, submeto a este egrégio Conselho que seja devidamente aprovada sessão de desagravo público na forma regulamentar em desfavor do meritíssimo juiz substituto Dr. Darwin Souza e do promotor de justiça Dr. Guilherme Inácio de Oliveira, e em desfavor também da servidora Rose Marie Pesovento. Independente da sessão de desagravo a ser realizada na forma do parágrafo 5º do artigo 18, recomendo que se extraia cópia do presente com o respectivo extrato de ata do Conselho, remetendo-se ao advogado ofendido e aos ofensores, bem como ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e ao excelentíssimo senhor presidente da 14ª subseção da OAB para conhecimento. É como voto. Cuiabá, 23 de agosto, Breno Augusto Pinto de Miranda. Eu gostaria de passar inicialmente a palavra ao Dr. Leonardo Pio da Silva Campos, presidente da Caixa de Assistência, para se manifestar. Boa tarde a todos os colegas. Saúdo aqui nosso presidente desta subseção, Dr. Júnior, todos os membros da diretoria da OAB, membro honorário vitalício Francisco Aris Fayad, conselheira Tânia Regina Ignotti Fayad, presidente da subseção de Alta Floresta, que participa deste importante ato, Clebão, nosso amigo Clebão, advogado Rubem Mauro Vandoni de Moura, sua esposa, a doutora Igra, advogada também. Este é um momento histórico desta comarca. E a ordem, diga-se de início, não tem qualquer prazer de realizar esse tipo de atitude. Não nos deixa feliz realizar um desagravo. Mas a lei nos impõe, a advocacia nos impõe, a defesa da sociedade, do Estado Democrático de Direito, nos impõe que, havendo ofensa à liberdade de um advogado, havendo ofensa ao exercício profissional daquele que tem o monopólio de representar a parte em juízo, a ordem não se calará. De modo que, em especial neste caso, pude acompanhar passo a passo da evolução de todo o acontecido nesta comarca. E digo mais, você, se não tivesse cobrado da forma como cobrou, da forma insistente como fez, pela 4ª vez, você aí sim estaria ofendendo o Estatuto da Advocacia. Você aí sim estaria sendo menos advogado. Você aí sim não seria digno de obter um registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Porque você estava no exercício regular da sua profissão, cobrando pela 4ª vez o desarquivamento num processo. Portanto, caro colega, tire o peso do seu ombro e da sua família. Você não foi criminoso. Você não é e não desacatou qualquer servidor. Você tratou com respeito e cobrou um direito que a lei lhe faculta e um dever que ela impõe. Portanto,
como indispensável à administração da justiça, tenha plena consciência e o acordo no Tribunal de Justiça proferido nos autos do HC 2286 de 2014 lhe exonera dessa pecha que tentaram lhe colocar de criminoso, de desacatador. Ora, a advocacia vem sendo, por alguma mínima parcela de alguns entes, de alguns poderes constituídos, vilipendiada, atacada. Por quê? Porque é a única profissão, e a Ordem dos Advogados do Brasil é a timoneira disso, que não tem amarras, que fala com liberdade e tem a independência para cobrar aquilo que deve ser feito, aquilo que é a obrigação do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. E por isso essas retaliações em face da ordem. E eu não tenho dúvida alguma que isso é uma retaliação, foi uma retaliação por ações que esses combativos advogados de Guarantã do Norte, desta subseção de Peixoto, incluindo os colegas de Matupá, tiveram a coragem de lutar para um Poder Judiciário melhor. E Rubem, faço questão aqui de citar trecho do voto condutor do HC já citado, que cassou os efeitos do acórdão da turma recursal, onde o relator, desembargador Alberto Ferreira, citando José Afonso da Silva, assim pronuncia, abre aspas, a advocacia é a única habilitação profissional que constitui pressuposto essencial à formação de um dos poderes do Estado, o Poder Judiciário. Continua, a advocacia não é apenas um pressuposto da formação do Poder Judiciário, é também necessária ao seu funcionamento. O advogado é indispensável à administração da justiça. Diz a Constituição em seu artigo 133, que apenas consagra aqui um princípio basilar do funcionamento do Poder Judiciário, cuja inércia requer um elemento técnico propulsor. O Estatuto da Ordem já conseguindo ao declarar que, no seu ministério privado, o advogado presta um serviço público, constituindo, com os juízes e membros do Ministério Público, elemento indispensável à administração da justiça. Artigo 68. Nada mais natural, portanto, que a Constituição o consagrasse e prestigiasse, e se reconhecesse no seu mistério a prestação de um serviço público. Portanto, quero aqui externar o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, e mais que o apoio, como o presidente certamente relatará, a Ordem não se calará como não tem se calado nos últimos tempos. A Ordem não se curvará. A Ordem não ficará de joelhos em hipótese alguma quando qualquer advogado, em qualquer canto desse Estado, tenha, ainda que de forma integral ou ainda que de maneira subliminar, vedado o seu exercício profissional. Porque a nós não é dado o direito de transigir. Nós não podemos transigir na defesa do interesse da parte, porque estamos defendendo um direito de outrem, um direito de terceiro, cujo aquele que é habilitado para falar somos nós. Portanto, o dia que transigirmos no exercício da nossa profissão, estaremos além de lesar o nosso ordenamento, além de enfraquecer a nossa instituição, lesando o direito de outrem que a nós confiou o seu patrocínio perante qualquer órgão do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Portanto, quero aqui reafirmar, Rubem, a força, o destemor com que vocês agiram. É assim que a advocacia deve responder aos ataques que sofre. Não se calando, não se acovardando, não se ajoelhando perante aqueles que acham que o Estado Democrático de Direito só existe no papel e na Constituição da República Federativa do Brasil. O Estado Democrático de Direito existe porque há advogado, que é responsável, como dito aqui, citado neste voto, o jurista José Afonso da Silva, é responsável pela própria Constituição do Poder Judiciário. Ou seja, a essência da existência do Poder Judiciário passa pela figura do advogado. E ao passar pela figura do advogado, ele tem que ser respeitado. E peço desculpa aos colegas ao finalizar, pela emoção com que explano essas palavras, mas é porque acompanhei o caso passo a passo e vi as circunstâncias com que essa decisão
caçada pelo próprio Poder Judiciário, foi proferida e a própria história dessa representação. Por isso, Rubem Mauro e advogados desta subseção, desta comarca, desse estado e deste país, não há advogado sem liberdade. E não há muito menos liberdade sem advogado. Porque a custo do nosso suor, sangue e luta, neste mês que completa 50 anos de passagem do regime ditatorial, do regime militar, do nefasto regime militar, nós estamos aqui bradando a 4 cantos desse estado, desse país, que o advogado não aceita ser tolhido. O advogado não aceitará ser calado. Ele exerce sua profissão com liberdade e tem a Ordem dos Advogados do Brasil no seu resguardo, na sua retaguarda, para que aqueles que se dizem democráticos, mas estão em verdade disfarçados de ditadores, atrás de uma caneta, atrás de um processo, atrás de uma toga, nós não permitiremos. Portanto, meu irmão, sinta-se aqui desagravado. Levante sua cabeça e venha para a trincheira. Vou passar a palavra agora a mais um inscrito para se manifestar, Dr. Francisco Fayad. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, presidente Maurício, aos diretores Cláudia e Cleverson. Cumprimento aqui o presidente da Caixa, o Leonardo. Rubem Mauro, você hoje representa a advocacia neste ato. Cumprimento aqui o presidente Júnior, cumprimento o Kleber Coutinho, presidente da OAB Alta Floresta, cumprimento os ex-presidentes que estão aqui da OAB, Peixoto de Azevedo, Humberto, cumprimento aqui o Rui Portela, o Alessandro Manhanguanha. É um prazer nós estarmos aqui com ex-presidentes que já dirigiram esta subseção, prestigiando este ato de desagravo. Minha esposa, conselheira Tânia, ao Fábio Capilé, conselheiro, ex-presidente da Comissão de Jovem Advogado. Olha, nestes atos é que eu vejo, Luiz da Penha, você que preside o TDP, o acerto que nós tivemos na criação do Tribunal de Defesa das Prerrogativas. A partir do momento em que criamos um órgão na seccional de Mato Grosso, que equiparasse a defesa dos advogados com o Tribunal de Ética, que fiscaliza advogados, nós passamos a ter ações muito mais contundentes, muito mais firmes, muito mais robustas contra aqueles que violam as nossas prerrogativas. Aliás, violação às prerrogativas já deveria ser crime neste país. Há tramitação no Congresso Nacional de projeto de lei criminalizando a violação às prerrogativas. E aí eu duvido que autoridades como estas, que estão sendo hoje citadas neste desagravo, colocariam a sua assinatura em atos que violem as prerrogativas dos advogados, como violaram a sua nesta comarca de Guarapé. Então a violação às prerrogativas do advogado tem que ser crime. E é por isso que nós, da OAB, sempre lutamos por isso. E a criação do TDP, que foi uma vanguarda da OAB Mato Grosso, hoje se espalhou. Já existem várias seccionais. Também tivemos uma luta durante a nossa gestão que foi fantástica e que alcançamos o sucesso, que foi a criação do CNJ. Graças ao CNJ e ao CNMP, hoje, vários daqueles que ocupam suas funções, achando que são os donos do mundo, já se aposentaram. Aliás, é importante dizer também que esta aposentadoria compulsória, que já precisa ser riscada da legislação brasileira, foi uma luta da própria OAB. Porque naquele período de golpe, naquele período do AI-5, o Executivo passou a poder demitir juízes, sem motivo, sem fundamentos. Bastava apenas que decidissem contra a vontade do regime. E para não prejudicar aqueles que eram demitidos pela ditadura, a OAB lutou e conseguiu implantar a aposentadoria compulsória, parcial ou total. Hoje ela já não faz mais necessário. A demissão por justa causa, a exoneração daqueles que descumprem a lei é que já se faz necessário no nosso ordenamento jurídico. Outra situação que é importante ser colocada. Nós escutamos em todas as comarcas e por todos os cantos alguns cochichos, algumas conversas de advogado dizendo: gente, nós não podemos participar de atos como este de desagravo,
porque depois nós vamos ser perseguidos ainda mais pelo juiz. Se ele já persegue um, vai perseguir todo mundo. Balela, mentira. Já se provou, já se demonstrou que aqueles que sofrem atos de desagravo e que sentem a força da OAB são exatamente aqueles que repensam o seu papel, que de hora em diante vão mudar o seu trilhar e vão começar a respeitar advogado, porque sabe que sem advogado ele não vai conseguir exercer o seu munus. Sem advogado ele não vai conseguir cumprir o seu papel, que deveria ser o de distribuir justiça. Que sem advogado ele mesmo não poderá se defender o dia que for processado. Então é importante nós termos esta consciência de que o advogado tem que participar sim, tem que bradar contra sim, tem que se manifestar repulsando atitudes como esta, assim como você fez, Rubem Mauro. Tem que lutar contra este tipo de tirania que não cabe mais neste país. E eu faço um pedido aos dirigentes atuais da ordem. Quando ex-magistrados, ex-promotores, ex-servidores deixarem a sua função e requererem a inscrição na ordem, analisem o passado dessas pessoas para ver se eles merecem ter a carteira da OAB, porque quem viola a prerrogativa do advogado não merece ser aceito na OAB. Nós vamos estar agora, daqui a pouco, tentando a inscrição de um juiz que é o maior violador de prerrogativas da história da OAB Mato Grosso. Pediu aposentadoria, não concederam, pediu exoneração da magistratura. Vai querer se tornar advogado. Que a OAB diga não a esse sujeito, para que ele sinta a força da instituição, para dizer que ele não é aceito naquele local onde ele sempre violou as nossas prerrogativas. Rubem Mauro, vai para frente, vai em frente, você está no caminho certo. Eu vou ser breve. Acho que o Dr. Fayad e o Dr. Leonardo já esgotaram o tema. Todo mundo viu aqui o que aconteceu, é público e notório. Ferir a prerrogativa de um advogado é ferir o direito de defesa de qualquer cidadão. Não é à toa que na Constituição Federal nós somos invioláveis por nossos atos e manifestações no exercício da nossa profissão. E nós temos que agir dessa forma. Não podemos aceitar amarras. E foi o que aconteceu, o que se tentou fazer aqui. Eu estou muito satisfeito de ver a classe unida, de receber tanta gente de fora, tantos colegas que vieram dar apoio de outras comarcas, de comarcas distantes. Quantas ligações eu recebi, quantos advogados choraram junto comigo a minha condenação, porque estavam calados no exercício da profissão, porque estavam com a condenação engasgada na garganta, porque estava tolhendo a nossa liberdade profissional. Então eu gostaria de conclamar todos os advogados, exerçam a profissão com liberdade. A OAB está aqui para nos proteger. Nós não aceitaremos esse tipo de conduta. Nós temos que ser fortes, nós temos que ser capazes de apontar erros, apontar desmandos, com liberdade, sem medo de ser processados. É da nossa profissão. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Presidente Maurício, Dr. Léo, presidente da Caixa de Assistência, Dr. Fayad, conselheiro federal, doutora Tânia, conselheira estadual, Dr. Capilé, Dr. Manzep, doutora Cláudia, vice-presidente da Ordem. Muito obrigado a todos. Essa força que nos leva adiante. Nós estamos trabalhando para dar força para o Constituinte, para a pessoa que precisa ter seus direitos resguardados, protegidos. E nós não podemos ser limitados nesse direito de defesa. Muito obrigado a todos. Liberdade! Senhores e senhoras, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu quero finalizar o desagravo também em breves palavras. Quero inicialmente dizer que os eventos e os atos dessa natureza, a importância dos eventos e dos atos dessa natureza se mede muito pela qualidade e pela importância das pessoas que deles participam. E nós temos aqui um ex-presidente da Ordem, um representante, presidente da Caixa de Assistência, o presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas, a diretoria da Ordem,
conselheiros como Capilé, Tânia, Manzep, membros de comissões da seccional, advogados de Peixoto, advogados de Guarantã, Matupá e de toda a região. Temos o nosso presidente, toda a diretoria da subseção de Peixoto e a visita do presidente Kleber Coutinho, da subseção de Alta Floresta, mostrando a união da classe, mostrando a união da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso. Ao longo do tempo, enquanto você exerce um cargo tal como de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, muitas são as falas, muitas são os discursos, Rubem, e eu costumo repetir muito duas frases. A primeira delas é que a Ordem deve sempre falar, porque quando a Ordem fala, ela agrada uns e desagrada outros, mas quando ela se cala, ela desagrada a todos. E uma outra frase que eu costumo dizer bastante é que todo advogado deve ser uma OAB, todo advogado deve se sentir como uma OAB. Eu nunca percebi, nesse 1 ano e 4 meses de gestão, e nos últimos 3 anos anteriores em que eu fui vice-presidente, nunca senti num evento, num acontecimento com essas circunstâncias, a materialização tão forte dessas duas frases. Nunca senti. Porque você, Rubem Mauro, você conseguiu materializar a frase segundo a qual todo advogado deve ser uma OAB. Porque na primeira vez que você requereu o acesso ao processo, você foi à OAB. Na segunda vez, você foi à OAB. Na terceira e na quarta vezes, você foi também à OAB quando exigiu o cumprimento do Estatuto e quando exigiu respeito às suas prerrogativas. Parabéns por essa atitude corajosa e destemida. É assim que nós queremos que todos os advogados de Peixoto, de Guarantã, de Matupá e região sejam destemidos, corajosos, que se sintam uma OAB e sejam os primeiros a cobrar o respeito às suas prerrogativas. Porque é só assim que nós seremos fortes, só assim que nós seremos cada vez mais grandiosos e cada vez mais respeitados. A segunda frase é aquela que eu sempre menciono, que a Ordem sempre tem que se manifestar sob pena de ser considerada omissa. E é exatamente isso que a Ordem dos Advogados do Brasil está fazendo aqui, neste momento. Porque eu vi e ouvi Rubem Mauro chorar não menos de uma vez, não menos de 2 vezes. Porque ali lhe doía no coração a condenação e a pecha de criminoso. E nós sentimos a dor junto com você, Rubem. Nós choramos junto com você. Eu vi e ouvi e li a sua luta na primeira, na segunda, na terceira e na quarta vez. No dia que você foi lá defender a aprovação do desagravo na sessão da Ordem dos Advogados do Brasil. E além de chorar com você, todos nós lutamos com você. E isso nos deixa muito satisfeitos. O que nos deixa insatisfeitos é ter que vir até aqui fazer um desagravo contra um juiz, contra um promotor e contra uma serventuária. Porque se o desagravo existe, é porque foi antecedente uma ofensa, foi antecedente um agravo. E isso nos desanima muito, isso nos deixa muito chateados. A Ordem dos Advogados do Brasil não sente nenhum prazer em vir fazer um desagravo, mas se sente motivada a fazê-lo e continuará sempre fazendo quando for necessário. Então você materializa a frase de que todo advogado deve ser uma OAB, sempre. Sinta-se tranquilo, porque hoje você não é mais considerado pela lei como um criminoso. Por nós nunca foi considerado, muito pelo contrário. Sempre foi e será considerado um advogado referência no que diz respeito à defesa das suas prerrogativas. E isso, aproveitando que nós estamos comemorando os 80 anos, e eu sempre digo que essa comemoração e essa lembrança é em relação àqueles que nos antecederam como dirigentes de ordem, isso dignifica a advocacia e dignifica todos aqueles que no passado foram combatentes em favor das prerrogativas. Dignifica, como eu disse hoje, na abertura da circulação, os dirigentes nacionais como Marcelo Lavener, como Ofir Cavalcante, como Seabra Fagundes. Dignifica os dirigentes estaduais como Francisco Fayad, como Cláudio Stabre, como Ciel, como Maria Helena, como Rubens, como tantos outros anteriores. Dignifica Dr. Portela, Dr. Alex e os anteriores que antecederam o Dr. Júnior como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja a importância da sua atuação como advogado naquele momento. Sinta-se elogiado, sinta-se como alguém que dignifica efetivamente a profissão de advogado. Eu quero finalizar lendo o trecho final do voto do desembargador Alberto Ferreira de Souza, que é uma voz do Poder Judiciário em reconhecimento à nossa importância. É uma voz de uma autoridade em reconhecimento ao fato de que o advogado tem que ser respeitado. Porque as suas prerrogativas, na verdade, são a defesa livre e sem amarras da sociedade.
Destarte, não se pode considerar desacato a conduta daquele que, inconformado com a negativa por 3 vezes de ver determinado processo desarquivado, bem ainda negado uma garantia constitucional, brada em alto e bom tom seu inconformismo, sem contudo proferir qualquer palavra de baixo calão, vez que uma crítica ou reclamação quanto à atuação de um servidor público, sem qualquer intuito de desprezar a função pública, não se ajusta ao tipo em curso no artigo 331 do Código Penal. Resumidamente, Rubem Mauro não é criminoso. Rubem Mauro não é criminoso. E parafraseando algumas palavras que disse o desembargador, quero aqui bradar em alto e bom tom: sinta-se desagravado, Rubem Mauro, sintam-se os senhores e senhoras advogados de Peixoto, Guarantã, Matupá e região, todos desagravados. Ainda bem que existem advogados nesse país. Parabéns.